A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o pastor Arnaldo Carvalho, superintendente da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Jardim Amanda 2. Estou passando aqui para dar um informativo a todos os irmãos. Devido à atual situação da pandemia no estado de São Paulo, foi necessário que o nosso pastor fizesse remanejamentos nos horários para atender à necessidade da nossa ceia. Por este motivo, neste final de semana, excepcionalmente, a nossa Escola Bíblica Dominical será gravada. A todos uma boa aula, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, e no próximo domingo retornaremos com a nossa Escola Bíblica Dominical presencial e eu conto com a sua presença. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim Amanda 2. Muito bom dia, você é aluno da classe EBD, da sala dos juvenis. Aqueles que não me conhecem, eu quero me apresentar, sou o professor Yarley, da sala dos juvenis, da sala dos adolescentes, juntamente com a professora Viviane e o professor Tony. Estou aqui para ministrar mais uma aula. Felizmente não poderemos estar presencialmente devido ao decreto, devido à pandemia, com uma medida provisória. Estamos nesse formato digital, mas estamos aqui para aprender da palavra de Deus e aprender algo novo. Espero que você compartilhe esse vídeo com algum amigo adolescente, jovem, que nós possamos ter uma aula abençoada e que Deus possa trazer algo novo para nossas vidas, e que nesse momento tão delicado a gente precisa muito mais ainda da esperança viva, que é a palavra do Senhor, Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 14, diz que a palavra de Deus deve habitar em nós ricamente, E esse espírito de gratidão, eu louvo a Deus por nossa superintendência, a nossa Escola Bíblica Dominical, adotar esse formato, não deixar de dar aula devido às questões difíceis, que implica, pela pandemia, mas estamos aqui louvando a Deus para ministrar mais uma aula. Encerrando o nosso trimestre, estamos mais uma vez já na lição 10, estamos estudando sobre a igreja e o corpo de Cristo. Você que é aluno da nossa classe, assista a aula com posse da sua revista e principalmente com o instrumento da nossa aula, que é essencial, a palavra de Deus, com posse da sua Bíblia Sagrada. Você que também que nos vai assistir a nossa aula, seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. Espero que você seja abençoado através dessa aula. E nosso tema da nossa aula hoje, da lição 10, vai falar a respeito da igreja e as missões transculturais. Aquela chamada que todos nós, crentes salvos, temos, que é o ID, por todo mundo pregar o Evangelho, anunciar algo novo. Estou ao fundo musical da trilha sonora da música Algo Novo, e justamente isso, a gente quer oferecer algo novo, e a gente, devido a tanta dificuldade, no meio da pandemia, não podendo estar mais agora presencialmente, Deus não deixa de se revelar para nós, mostrando algo novo, mostrando a sua misericórdia, e que nós possamos gloriar-se nisso, porque a palavra do Senhor, ela é perfeita para nesse momento e para todas as ocasiões da nossa vida. Eu quero deixar um versículo antes de começar a nossa aula, que é Jeremias 9, o verso 23 e o verso 24, que diz assim a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar? Glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que eu faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada ao Senhor. Essa é uma palavra muito forte do profeta Jeremias. Eu quero oferecer esse versículo para você que nos assiste. Se algo que nós devemos gloriar, se algo que você deve se gloriar, é nisto, em conhecer a Jesus Cristo, em conhecer a sua palavra. Que nessa aula de hoje a gente entenda que aqui a igreja, ela foi chamada para essa grande comissão de levar a palavra do Senhor para todos. E nessa aula de hoje o tema é muito mais importante, porque aqui mostra o quanto Deus nos ama e o quanto Deus não faz acepção de pessoas.
quer judeus, quer gentios, a palavra de Deus ela é para todos. O Senhor Jesus ele é para todos. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Marcos 16, 15. Mas, iniciando a nossa aula, quero que você tome posse da sua revista, posse da sua Bíblia, e iniciaremos falando sobre a igreja e as missões transculturais. Essa palavra transculturais, ela tem um prefixo, né, trans, que é um movimento retirando-se, né? Então, o prefixo trans quer dizer movimentar-se, né? E culturais seria já a palavra cultura, né? São costumes, são usos, né, de uma nação, de uma religião. Então, ela envolve isso, transculturais. Vamos entender. Nessa aula de hoje, eu quero alcançar 3 objetivos essenciais, que seria apresentar Paulo e Barnabé como os primeiros missionários transculturais. E também um segundo ponto é discutir sobre as vocações para missões transculturais, e também queremos conscientizar sobre os desafios das missões transculturais. E então, eu quero estar lendo um versículo de rodapé aqui da nossa revista, que é em Atos capítulo 13, o verso 2, que diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A gente fala sobre Atos dos Apóstolos, mas podemos dar outra nomenclatura a este livro. Poderia muito bem ser chamado de Atos do Espírito Santo. Depois que se cumpriu o dia de Pentecoste, depois que se cumpriu Atos 1, verso 8, que o poder do Espírito Santo revestiu em todos aqueles homens que ficaram cheios de Deus, ali houve uma mudança, uma transformação do Evangelho que alcançou não só a Samaria, Galiléia, mas os confins da terra. E essa palavra que começou lá tem chegado até nós hoje, que nós possamos experimentar qual boa é, perfeita, agradável a vontade do Senhor. Vamos para a leitura bíblica em classe. Com posse da sua Bíblia, estaremos lendo Atos 13, do verso 4 ao verso 12, que diz assim a palavra do Senhor. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleuceia e dali navegaram para Chipre. E chegado a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinha também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Barjesus, e o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente este, chamando a si Barnabé e Saulo. Procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim interpreta o seu nome, procurando apartar da fé procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: O filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. E eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e ele, andando em roda, buscava quem guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Amém? Essa palavra maravilhosa, poderosa. E Paulo e Barnabé, dois primeiros missionários transculturais, foram a outra nação ali e ali iniciaram a obra do Evangelho. E no tópico 1, para a gente ver a respeito dos enviados às nações, eu quero estar colocando um vídeo para que vocês vejam de forma conjecturada o que aconteceu com a primeira igreja primitiva, ao mandar
Paulo e Barnabé, né, para se apartar deles. Ali vejo o desejo do Senhor e o desejo que eles já tinham no seu coração, de não só ficar ali na questão de Israel, na cidade de Israel, mas levar o evangelho a outras nações. E Paulo e Barnabé foram preparados, né, para essa situação. Mas antes disso, Pedro, ele foi levado a conhecer Cornélio. Por isso que eu quero que vocês vejam esse vídeo, que é um dos acontecimentos que aconteceu para que os povos da igreja, os discípulos, vissem que Deus não faz acepção de pessoas. E dali Pedro, pregando o evangelho para Cornélio, um centurião, considerado um estrangeiro gentil, houve uma mudança, uma transformação, e ali começou o trabalho do Espírito Santo, né? Por isso que a gente fala não só a forma de dizer que ali o Atos dos Apóstolos, a gente poderia mudar o nome, né, para Atos do Espírito Santo. Então veja esse vídeo e preste bem atenção para a gente ver de forma conjecturada e o raciocínio para que vocês entendam. Amém? Levanta-te, que eu também sou homem. Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes. E tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem. Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim até ti sem contradizer.
Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar. E ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. إلا بالتقوى
Enquanto os profetas e os mestres da igreja primitiva jejuavam e oravam, o Espírito Santo chamou Paulo e Barnabé para fazerem a sua primeira viagem missionária. A igreja orou em conjunto antes de enviá-los. Foram-lhes impostas as mãos e orámos fervorosamente. Como igreja unida, orámos pela segurança deles e para que Deus lhes desse as palavras certas para falar às multidões. Orámos para que os nossos missionários fossem bem-sucedidos enquanto espalhavam o Evangelho. Paulo e Barnabé viajaram para vários lugares. No Chipre proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Na Psídia de Antioquia, quase toda a cidade se juntou para ouvir a palavra do Senhor. Quando os gentios ouviram as mensagens, creram. A palavra do Senhor espalhou-se por toda a região e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Paulo e Barnabé nomearam líderes em cada igreja e oraram com jejum, dedicando-os ao Senhor. Quando regressaram, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito através deles e como Ele tinha aberto a porta da fé aos gentios. Legal, você que assistiu esse vídeo aí, né? Deu para perceber no tópico 1 aí, né, que os primeiros missionários, Paulo e Barnabé, foram enviados às nações ali. E ali começou o grande trabalho, né, da grande comissão de nós como igreja, né, de levar o Evangelho a toda a criatura. Ali Paulo e Barnabé se uniram nesse propósito. Ali a gente vê o trabalhar de Deus e tanto o texto, né, em Atos 13, no verso 2, a confirmação do Espírito Santo, né, enquanto eles jejuavam, todos os apóstolos, discípulos, confirmou o desejo de Jesus separar Paulo e Barnabé para fazer esse trabalho missionário, ou seja, a vocação já estava neles, né? Tanto que a palavra confirma, né? E logo observamos o tópico 2, vai falar a respeito da sua vocação. Perceba que não existe nenhum mandamento para que as pessoas busquem a igreja, né, como um pecador, como alguém que se desviou dos caminhos do Senhor, né, como uma apostasia, mas que a igreja busque essas pessoas, né, para que eles voltem para a presença do Senhor, né? Então a grande comissão somos nós, né, de anunciar o ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Paulo lá em Romanos 10 vai dizer assim que quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra do Senhor. Que nós possamos ser esse instrumento de Deus na escola, no trabalho, com a nossa vizinhança, que nós possamos anunciar algo novo, que seja a palavra do Senhor na vida de cada um. E vendo esses vídeos a gente percebe o quanto Deus ama, o quanto Deus não faz acepção de pessoas, né? O desejo de você ser salvo, o desejo de salvar alguém, como liberto, o desejo de libertar alguém, como transformado, o desejo de transformar alguém. Bom, espero que essa aula tenha sido bênção para você, que você possa também ter esse desejo, essa vocação de levar o Evangelho a toda criatura, né? E no tópico 3, encerrando, a gente entende o desafio deste chamado, que é justamente o desafio de a gente pregar para outras nações, até mesmo para alguém da nossa própria família. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas não desista. Perceba que Paulo e Barnabé tiveram dificuldade, como a igreja na sua história tiveram dificuldade, mas o Evangelho genuíno tem transformado vida e alcançado muitas pessoas. Que nós possamos trazer a palavra de Deus para todos os ouvintes e que você possa ser esse canal de bênção. Deus abençoe, eu agradeço a todos vocês que assistiram essa aula e compartilhem esse vídeo. Deus abençoe a todos os alunos da classe juvenis e a toda a EBD. Um ótimo domingo, que Deus abençoe vocês. Amém.